boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Está no ar, Alerta Cristão, revelando segundo as Escrituras. Bom, irmão, como vocês estão vendo aqui na tela, nós estamos aqui com um fariseu religioso, porque os pastores, nesse fim dos tempos, se tornaram religiosos. Estão defendendo as religiões. Que religião não se discute. Eles mudaram tudo, estão mudando a lei de Deus. Principalmente o pastor Antônio Júnior e muitos vários pastores da teologia. Irmão, a reunião que houve das religiões junto com os pastores, o pacto que os pastores já fizeram, os pastores da teologia e também esse aqui, que já fizeram com o Papa. Tudo nas escondidas, tudo nas ocultas. Eles já fizeram o pacto. O Papa, ele tem no YouTube lá você encontra o padre falando da sua doutrina, da comunidade, da família, para que as igrejas não discutam, para que as igrejas não briguem, não discutam, né? Não fiquem discutindo, debatendo religiões, não debatendo igreja com igreja. Então, o Papa, ele ensinou isso. E é por isso que os pastores da teologia estão ensinando isso. E muitas ovelhas cristãs aprenderam isto. Quando eu ia pregar para o cristão, né, falar de Deus, né? Porque o servo do Senhor só fala de Deus. O servo do Senhor só fala de Deus. Então o cristão já dizia, religião não se discute. Irmão, eu ficava indignado com isso. Quando eu falava da idolatria, o cristão falava, religião não se discute. Então os pastores já estavam ensinando isso, a doutrina do Papa, proibindo do servo de Deus falar a verdade. Então você vai me acompanhar, irmão, a partir de agora. E depois vou mostrar para vocês quem são esses homens. Quem são esses homens que estão agora pervertendo a verdade? A Bíblia diz, irmão, não minta contra a verdade. E este fariseu aqui está mentindo contra a verdade. E é por isso que eu estou aqui, para contender com todos esses pastores da teologia, para contender com pastor Antônio Júnior, o falso pastor. Então olha só aqui, irmão, de primeiro eu quero deixar aqui para vocês, olha só. Nós vamos para Tito 1, eu quero aqui mostrar algo para vocês, tá? Que se vocês dependerem desses homens que estudaram livros, coisa do judaísmo, que vão na cabeça dos teólogos, vocês nunca vão conhecer a verdade, tá? Então vamos aqui, irmão, para Tito. Vamos aqui para Tito. Enquanto achei, tá? Achei, irmão, é Tito 1, versículo 11. Olha só, irmão. Veja bem e preste bem atenção, tá, irmão? Preste bem atenção. Porque o que eu estou fazendo é o que manda Jesus, tá? Olha só. Tito 1, versículo 11. É preciso fazê-lo calar. Entende, irmão? Entende? Porque anda pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Tá, irmão? Então, Jesus disse que é para mim fazer esses homens se calarem. Para eu fazer esse pastor Antônio Júnior se calar diante da verdade, tá? Então você veja aqui, irmão. Então ele anda ensinando coisas, né? Cadê aqui? Ensinando o que não devem, E o que você vai ver desse vídeo, desse fariseu aqui, falso pastor, ele ensinando coisas que não devem e que a Bíblia não diz. Jesus não mandou a gente ensinar o que ele ensina. Mentira. Mentindo contra a verdade. Então é só aqui, irmão.
Então eles têm que falar mentira para poder, por causa de ganância, das ofertas e dízimo. São pastores preguiçosos que querem prender as ovelhas para não querer trabalhar como nós trabalhamos, né? Com o próprio suor, com o nosso próprio suor. Então eles não querem trabalhar com o próprio suor. Aí usa a lei como modo legítimo. Viver do evangelho não sei o que, irmão. O apóstolo Paulo ensinou, dizendo assim para os irmãos, que é para eles trabalhar com o seu próprio suor, para não depender de alguém, para não depender das pessoas, para não ser pesado para as pessoas. Claro que nós dependemos de cada um, mas Paulo não quer dizer isto, que não é para você praticamente por total não depender de ninguém. Mas Paulo está dizendo para não ser pesado para as pessoas, para os irmãos. Tem que trabalhar com o próprio suor. Então esses pastores que pregam mentira, o que não devem, então eles têm que pregar mentiras, tem que pregar o contrário à Bíblia por causa do dinheiro, da ganância, para não perder as ovelhas. E é por isso que eles não falam mais do pecado, não repreendem as ovelhas, eles não falam mais da religião. Então você veja aqui, irmão, vamos aqui, irmão, direto para o vídeo, vamos direto para o vídeo, tá? Vamos direto. Olha só, irmão, o que ele diz. Olha só o que ele diz. Então ele disse que leu a Bíblia, e não compreendia nada. Então o que aconteceu? Ele foi para as internets, para as pregações, foi para livros. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Mas por amor. Eu me lembro quando eu comprei minha primeira Bíblia e eu decidi ler o Novo Testamento inteiro. Eu comecei pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eu pulava a maior parte das passagens, porque eu não entendia quase nada. Eu percebi que a Bíblia falava muito sobre Israel, e isso era um empecilho para mim, porque eu não conhecia nada daquele povo, além de ter dificuldade de imaginar como tudo acontecia na época. Foi aí que eu tomei uma decisão. Em vez de desanimar, eu decidi me aprofundar no conhecimento através de pregações, livros e estudos bíblicos que eu encontrava na internet. Então eu aprendi que é melhor ler poucas passagens com muita atenção e buscando entendê-las do que ler vários capítulos sem concentração. É melhor obedecer o pouco que você sabe do que conhecer a Bíblia inteira e não praticar nada do que você aprendeu. Então você veja aí, irmão, você acabou de ouvir aí. Então como é que pode, irmão? Como é que pode? Toda a verdade está na mão dele e a Bíblia diz que é Deus quem ensina. O Espírito Santo é quem ensina a toda a verdade. E este fariseu foi procurar lá fora, nos estudos da teologia, hebraico, judaísmo, essas coisas. Então ele buscou conhecimento através de pregações de livros, de pastores nas internet. Esse foi o grande erro dele. E é por isso que ele está falando coisas que não devem. Foi o maior erro dele querer mais conhecimento lá fora. Foi assim que o salmista fez. O salmista, ele conhecia a lei de Deus, que era a lei de Moisés, mas ele queria mais conhecimento e foi buscar lá fora mais de Deus e conhecer também outros conhecimentos do mundo, outras sabedoria. Mas o salmista disse que era tudo vaidade, porque ele entendeu que tem que buscar a sabedoria que está aqui na Bíblia, que Deus vai revelando aos pouquinhos. Deus vai revelando aos pouquinhos a sabedoria. Mas esses homens querem comida sólida rápido. Então foram buscar lá fora o conhecimento mais rápido. Aí faz seu curso de teologias. E aí monta a igreja e diz, eu sou pastor de Deus. Deus me ungiu para ser pastor. Deus não ungiu vocês coisa nenhuma. Vocês são lobos disfarçados de ovelhas. Vamos para esse outro vídeo, irmão. Preste bem atenção, irmão, porque eu tenho 3 vídeos de blasfêmia contra a palavra de Deus. 3 vídeos que falam contra a verdade de Deus, desse pastor Antônio Júnior. Vamos para outra, irmão, olha só.
Ele diz que não lê a Bíblia para entrar em debate religioso, né? Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. A primeira razão para você não ler a Bíblia, para entrar em debates ou disputas religiosas. Você já ouviu aquele ditado que diz que religião não se discute? Pois é, o apóstolo Paulo já se preocupava com essa questão de usar a palavra de Deus em disputas religiosas. Por isso ele disse: evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quando alguém usa a Bíblia para entrar em conflito religioso com outro, ele não está honrando a Deus ou evangelizando alguém. Essa pessoa está simplesmente se engrandecendo e alimentando seu ego, coisas que a própria palavra do Senhor condena. Pare e pense por um instante. Você já viu alguma discussão sobre religião edificar a vida de alguém? Isso é raro de acontecer. As brigas e debates costumam gerar somente mais resistência nas pessoas. Em vez de aproximá-las de Deus, esse tipo de situação só as afasta ainda mais. Paulo sabia muito bem o quanto isso era ruim para a obra do Senhor. Por isso ele sempre aconselhava os seus ajudantes e os líderes das igrejas a não se envolverem nessas situações. Em uma de suas cartas a Timóteo, ele escreveu... Então você acabou de ver aí, tá, irmão? Você acabou de ver aí. Então ele disse que não é para você pegar a Bíblia para debater com as religiões, ou com os pastores, ou com, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, irmão, e vou aqui mostrar para vocês. Eu, José Roberto, não leio a Bíblia para debater, para chamar padres. Padre, venha debater comigo. Pastor, venha debater comigo, vamos debater. Eu não leio a Bíblia para chamar ninguém para debater. Eu leio a Bíblia para manifestar a verdade. Eu leio a Bíblia para desfazer a mentira de Satanás que está na boca desses pastores da teologia que se venderam para a morte, que está junto e misturado com as religiões. Não é à toa que eles estão defendendo as religiões. Religião não se discute. Abra seus olhos, irmão, os olhos espiritual. Você percebe que eles já se venderam, fizeram pacto com o Papa, com os governantes, porque todos os presidentes políticos são religiosos. Eles seguem os deuses. Eles mesmos se têm como Deus. São todos religiosos católicos, todos os presidentes da política, tá? Então você veja só, irmão, ele diz que quando alguém usa a Bíblia para entrar em confronto com outro, ele não está honrando a Deus. Ele não está honrando a Deus. Ele diz que essa pessoa está se engrandecendo. Irmão, é triste, é triste. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Úteis e sem valor. Quando alguém usa a Bíblia para entrar em conflito religioso com outro, ele não está honrando a Deus ou evangelizando alguém. Essa pessoa está simplesmente se engrandecendo e alimentando seu ego, coisas que a própria palavra do Senhor condena. Pronto, irmão, você acabou de ver aí, Então ele diz isso aí, veja o que ele acabou de dizer. Que aqueles que pegam a Bíblia para confrontar os pastores, para confrontar as religiões, ele diz que essa pessoa não está agradando a Deus. Sabe, irmão, é triste, mas eu não passo a mão na cabeça de lobos. Eu não passo a mão na cabeça de lobos. Homens disfarçados de ovelhas, chamado de amor coberto. Amor coberto. É como eu falei, tá, irmão? É como eu falei, já mostrei para vocês aqui. Tito 1:11. Eu tenho que fazer esses homens se calarem. Eu estou aqui para obedecer somente a Deus. Obedecer o que a Bíblia manda eu fazer. Fazer estes homens se calar. Então vamos a partir de agora, irmão, conhecer. Vamos ver aqui, começar por aqui, tá? Olha só, irmão. Olha só, 1 Coríntios 1:19. Vamos lá para 1 Coríntios 1:19, tá? 1 Coríntios
1 Coríntios 1:19. Olha só o que diz, irmão. 1:19. Olha só o que diz, irmão. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por suas próprias sabedoria. Aprove Deus salvar o que crê pela loucura da pregação. Tá, irmão? Olha só que incrível. Então, hoje aqui, irmão. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo. Então, você veja aqui, irmão. Deus disse que destruiria a sabedoria desses sábios. Mas que sábio é esse? Que sábio é esse que Deus está falando? Então a Bíblia já diz aqui, irmão, dos escribas, dos fariseus, dos judeus, né? Esses que buscam sabedoria do mundo. Sabedoria do mundo. Porque eles buscam a sabedoria do mundo. Os pastores foram buscar a sabedoria do mundo, que são histórias contadas que não está na Bíblia. E Jesus disse que não é para receber se não está na minha Bíblia. Tá? Se não está na minha Bíblia, essa doutrina, essa pregação, eu não recebo. Então eu estou aqui para destruir a sabedoria deste lobo, deste fariseu. Porque Deus disse que destruiria. E Deus está usando os seus sábios para isso. Tá? Olha só, irmão, vamos aqui agora para Romanos 16:17, tá? Romanos 16:17 diz assim. Romanos 16:17 diz assim, irmão. Rogo vós, irmão, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai dele. Glória a Deus, aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, a verdade é tremenda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará das suas dúvidas. Então veja aqui, irmão. Veja aqui. Aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo à Escritura. Então este homem aqui, este pastor, falso pastor, maçom, religioso, está causando escândalo em desacordo às Escrituras. Tá? Então a Bíblia diz, se afaste deles, se afaste daqueles pastores da teologia que estão causando escândalo, contendas contra Deus. Causando contenda contra Deus. Então tá aqui, irmão, tá? Então, ele falou que aqueles que contendem com as religiões, que contendem com não sei quem, ele diz que essa pessoa não está agradando a Deus. Então ele causou um escândalo. Porque o apóstolo Paulo, como eu já provei para vocês, e vou mostrar daqui a pouco, para que vocês sejam testemunha do próprio Jesus, dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele viu que não era segundo o Evangelho e contendeu com eles, com esses religiosos, com esses doutores da lei, com os helenistas, que é doutores da lei, filósofos, padres, os religiosos, os sábios desse mundo. Paulo contendeu com ele porque Paulo viu que não era segundo o Evangelho. E é o que eu estou fazendo. Estou contendendo com esse anticristo que está com o espírito do erro. O anticristo está neste homem, usando a mente dele para desfazer a obra de Deus. Mas não são eles que vão desfazer a obra de Deus. Porque a verdade é manifesta. E quando a verdade é manifesta, a mentira aparece. E o povo vai ver que realmente ele está mentindo.
E é por isso que a Bíblia diz que quando a luz da verdade aparece, é manifesta, a mentira é manifesta. Então o povo vai ver que ele está mentindo contra a verdade. Então, se o meu irmão apóstolo Paulo contendeu, a palavra contendeu, irmão, chegue mais perto e vamos conversar. Vocês vão dizer que o apóstolo Paulo, Deus não se agradou do apóstolo Paulo, porque Paulo contendeu com as outras pessoas, com os helenistas, com os religiosos? Me diga uma coisa, Paulo foi a favor de Paulo ou não? Jesus era com Paulo ou não? Entendeu, irmão, o que vocês estão fazendo? Porque se você for por essa doutrina aqui, de dizer que ninguém pode contender com ninguém, vocês cometem um suicídio de ficar contra os meus irmãos apóstolos e discípulos do Senhor. Principalmente contra Jesus, porque Jesus contendeu com as religiões. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então vamos lá, irmão, vamos aqui acompanhar, porque a verdade de Deus, glória a Deus, aleluia, é tremenda, irmão, é tremenda, glória a Deus. Então a Bíblia diz aqui, irmão, a Bíblia diz, preste bem atenção. Rogo vós, irmão, então Paulo está dizendo, rogo vós, irmão, que noteis bem, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, notei bem, fique atento o que prega, e note bem o que esses pastores da teologia estão pregando, em desacordo às Escrituras. Note bem o que esse homem está pregando, e depois você veja o que eu estou falando para vocês, de acordo às Escrituras, capítulo e versículo. Siga, leia, e depois veja o que ele diz. E você tem duas opções: ser a favor da verdade ou ser contra a verdade. E o seu destino é a condenação ao inferno. Tá, irmão? Então vamos lá, irmão, vamos acompanhar aqui, tá? Vamos aqui acompanhar, e eu quero mostrar para vocês que os apóstolos, ele debatia no templo religioso dos católicos fariseus, né? Os fariseus eram daqueles, uma religião que botava as regras, julgos. É conhecido como Igreja Católica, que todos sabem disso. Eles botam regra, peso nas pessoas, caminhar de joelho, pessoas até sangram caminhando de joelho, não sei para onde. É caminhar a longa distância para receber a bênção de Deus. Na verdade, vocês não vão receber nada. Vocês serão as mesmas pessoas frustradas, sofridas, angustiadas, sofrendo a angústia da alma, fazendo esse sacrifício que os padres mandam vocês fazer, de caminhar a longa distância atrás de uma imagem que não fala e não faz nada. Tá? Então, Jesus foi para os templos dos católicos. Porque antigamente, irmão, o nome era outro, o nome dos católicos, dos padres, sacerdotes era outro. Era os fariseus, o grupo, a religião dos fariseus mais severa da face da terra, que botava jugo. Tá? E hoje mudaram de nome, né? Hoje é padre, hoje é a Igreja Católica. Mas não, essa igreja é sinagoga de Satanás. São sacerdotes, fariseus, monges dos Orientes. Vamos lá, irmão, para João. Vamos para João 8, tá? E você vai ver aqui, irmão, Jesus vai aqui debatendo nos templos religiosos. Vamos aqui para João 8. João 8,15, tá? João 8,15 diz assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Tá? Olha só, irmão. Vamos começar aqui de cima. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus aqui está ensinando dentro do templo. Dentro do templo, tá? Vocês vão ler tudinho, que aqui Jesus está ensinando dentro do templo, da sinagoga dos fariseus. Então é só, irmão. Se eu... vem aqui, irmão, vamos ler aqui o 14. Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei
de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabes de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então Jesus está falando isso para os fariseus. Então os fariseus, irmão, gostavam de julgar segundo a carne. Ele julgava segundo a carne, mas Jesus não julgava segundo a carne. Jesus, quando julgava alguém, ele julgava o que estava por trás, a potestade demoníaca. Jesus julgava a potestade que estava atrás da pessoa. Então Jesus nunca julgou a carne. Jesus, quando julgava alguém, era o que estava por trás, era o que estava por trás. Assim como ele fez com Pedro. Ele julgou Pedro. Para trás de mim, Satanás. Só que Jesus julgou foi Satanás, não Pedro. Não diretamente a carne. Entende, irmão? Então tem muitas pessoas que julgam é a carne. É apontando o pecado da pessoa. Ah, você é pecador, você é pecador, você não sei o quê. Você fica, sabe, só julgando a carne. Mas nunca vê a verdade, a palavra. Nunca olham para a palavra, mas só sabe julgar a carne. É fofocar de irmão, é falar mal de irmão. Então essas pessoas julgam segundo a carne. Então falam mal de irmão, julga os irmãos falando mal dos irmãos. Vou dar um exemplo aqui, irmão, Aí tem uma irmãzinha ali adorando ao Senhor, com uma veste bonita, né? Louvando ao Senhor, mas o intuito dela ali é adorar a Deus, né? Então tem uma irmãzinha, e aparece uma irmã que tem inveja, aqueles cristãos da carne, que ainda vivem no mundo servindo a dois senhores. Então ela vai dizer para a outra irmã, aquele vestido ali não combinou muito com a irmã, né, irmã? Não combinou muito aquele vestido ali, quer dizer, irmão, então quer dizer, essa pessoa está falando mal. Entrou inveja nessa pessoa e ela está julgando a irmãzinha, está julgando pelo vestido dela. Quer dizer, entrou inveja, né, do vestido da irmã. Então isto é falar mal dos irmãos. Tá, irmão? Uma coisa que os pastores nunca ensinaram para vocês é isto, a verdade. Então eles começam a dizer, não fale mal do irmão, não pode falar mal do pastor. Meu irmão, mas eles não ensinam a vocês o que é falar mal do pastor. O que é falar mal do pastor? Vou ensinar a vocês, como eles não ensinam a vocês, eles só querem se isolar. Eu vou ensinar para vocês, irmão, o que é falar mal de pastor. Eu já falei do irmão, o que é falar mal do irmão. Vamos falar do pastor. Quando o irmão diz assim para o pastor, pastor, você está errado em dizer isto, você está mentindo. Só que o pastor não está mentindo. O pastor está falando segundo as Escrituras. Então o irmão está falando mal do pastor. Está falando mal do pastor, porque o pastor não está mentindo. Então isto é levantar falso testemunho. Entendeu, irmão? O que é falar mal do pastor? É falar uma mentira que o pastor não fez, e não é verdade. Mas quando o servo do Senhor fala uma verdade da Bíblia e repreende o pastor, que o que ele está dizendo está errado, e realmente está errado. Isso quer dizer, irmão, que eu não estou falando mal do pastor. Então abra do olho para entender, para ficar atento à palavra, à verdade. Olhe para a verdade e nunca defenda o homem pela sua aparência, porque ele é bonzinho, porque ele dá dinheiro, porque ele dá feira, porque ele lhe trata bem, porque ele é humilde, porque ele é uma pessoa boa. Nunca julgue o homem para defender ele, nunca bajule a líder, nunca bajule ao homem, porque se você agrada ao homem pela aparência, porque ele é uma pessoa de atitude boas, porque faz a obra lhe dando dinheiro, uma feira, lhe ajudando, fazendo caridade para você. Se você defende a mentira dele, Deus diz que você não é servo, é filhos bastardos. Nunca bajule o homem pelo que ele faz de bom para você. Jesus sempre olhava, era a verdade. Tá, irmão? Vamos aqui, irmão, tá? Vamos aqui acompanhar porque é muita verdade. Então vamos aqui, irmão, acompanhar. Olha só. Já expliquei para vocês o que é falar mal de irmão. Né? Então tem o irmão vê o outro com um paletó bonito, paletó. Então ele vai ter inveja.
Então ele vai fofocar para o outro, né? Olha, ali nem foi ele que comprou aquele paletó, nem foi ele que comprou aquele paletó. Quer dizer, irmão, já entra a inveja. A inveja vem, a contenda vem pelos cristãos carnal, que vivem ainda no desejo do mundo, servindo a dois senhores. Então a contenda só vem primeiro por esses cristãos da carne, que eu vou mostrar já para vocês, tá? Então olha só aqui, irmão, Então Jesus, ele contendeu com as religiões. Aqui, Jesus está contendendo com os fariseus, a religião. Olha só, irmão, versículo 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheces a mim? Né? Que os irmãos leram todinho, tá? Aí vem aqui, irmão. Veja só que Jesus estava ensinando no templo da sinagoga dos católicos, dos religiosos. Versículo 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, irmão. Irmão, cada palavra aqui é meio complicada, que eles botam aqui, complicada de falar, né? Aí os fanáticos vão dizer, é no alfabeto, porque tem palavras aqui, irmão, que é complicada para falar, né? Mas eu vou aqui devagarzinho, né? Gasofilácio, que é complicado, irmão, mas muitos vão dizer assim, é no alfabeto. Não, irmão, porque tem palavras aqui que é complicada. Então vamos lá, gasofilácio, quando ensinava no templo e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então Jesus estava nesse tempo da sinagoga religiosa do católico, do fariseus, tá, irmão? São católicos. Que os católicos lá, os judeus religiosos, eles tinham bezerro, imagem dentro do templo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então você veja aqui, irmão. Então veja aqui, né? No versículo 21. De outra feita ele falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então aqui, irmão, é a continuação do versículo 8. Aqui é a continuação do versículo 8, né? O versículo 21. Então veja aqui, irmão. Então eu quero dizer para você, pastor Antônio Júnior, chega mais perto e vamos conversar. Jesus debateu, contendeu com as religiões. E ainda Jesus disse, vós morrereis no pecado. Se não se converter a Deus, se não sair do pecado, vós morrereis. Glória a Deus pela sabedoria do Senhor. Glória a Deus. Porque eu tenho que fazer você, pastores da teologia, se calarem. Todos vocês que dizem que religião não se discute, se calem diante de Deus. Cale a sua boca imunda. Cala a sua boca imunda. Porque está muito imunda. Está pervertendo o Evangelho e Deus não aceita que vocês atrapalhem a obra do seu Filho Jesus. Tá? Então aqui, irmão, Jesus falou para esses religiosos, para essas pessoas, vós morrereis nos vossos pecados, se não crer em mim. Tá? Você acha, pastor Antônio Júnior, você acha que Jesus simplesmente ia entrar na igreja religiosa dos fariseus católicos, ia só falar coisas boas, ia sair? Não. Jesus se preocupava em salvar vidas que estavam ali dentro do templo dos católicos, de várias, né? Porque existia várias religiões. Existia a igreja católica e outras religiões. Porque a igreja católica não tinha esse nome igreja católica. Depois foi que veio mudar o nome do passado para igreja católica. Mas os padres eram os mesmos, eram os fariseus, sacerdotes, monges do Oriente. Então, pastor Antônio Júnior, Jesus falou para os fariseus
vós morrereis no vosso pecado. Jesus repreendeu, contendeu com eles. Tá? Então Jesus ali, ele já confrontou os fariseus. Jesus confrontou os fariseus, dizendo, vós morrereis no vosso pecado, se não se converterem. Tá? Vamos falar, irmão, porque é muito incrível, a verdade sou eu, é muito incrível. Vamos lá, irmão, vamos aqui, irmão, entender, olha só. Por que as pessoas... Eu vou deixar aqui isso aqui para outra parte, irmão. Vou deixar essa parte aqui para o segundo vídeo, tá? O segundo vídeo, não perca, porque eu vou mostrar para vocês por que as pessoas odiavam Jesus, tá? Não perca o segundo vídeo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim vai, dependendo dos vídeos que eu vou mostrar, tá? Vamos aqui, irmão, para Atos. Vamos para Atos 18:5. Atos 18:5. Atos 18:5 diz assim, irmão. Atos 18:5 diz assim. Quando Sila e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então veja aqui, irmão, o apóstolo Paulo, ele se entregou por total a isto aqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Paulo, irmão, se entregou por total à palavra, isso aqui. E era por isso que ele lia a Bíblia dia e noite, dia e noite. Ele meditava dia e noite. É incrível. Por isso que Paulo chegou ao grau da santidade. Quando Paulo se entregou totalmente à palavra de Deus, daí em diante, vocês não vão ver Paulo pecando. Você não vai ver Paulo. Paulo buscou santidade. Paulo ele não tropeçou daqui para lá. Agora fica esses pastores como esse aqui. Não é que Paulo ele pecou todos os erros. Então, irmãos, todas as pregações que você vê agora dos pastores da teologia, todos eles, tá? Daqui todos os pastores, Paulo pecou, Pedro pecou, Davi pecou, todos pecaram e que não sei o que. E, irmão, o que o diabo está fazendo? O que o diabo está fazendo é relembrando o passado dos meus irmãos, dos heróis da fé, relembrando o passado que eles pecou. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Que tipos de homens malignos pastores são esses? De relembrar o passado dos meus irmãos. Eu quero, pastor, eu quero que vocês mostrem para mim. Mostre lá para mim no meu Facebook, comente lá, comente. Me mostre, depois que Paulo se entrega aqui à palavra, que ele busca a santidade, me mostre daqui para lá, se os discípulos, todos eles, os discípulos apóstolos, pecaram. O diabo gosta de relembrar o passado da pessoa, o pecado. Gosta de relembrar, sabe, irmão, isso é doutrina maligna, de relembrar os passados dos apóstolos, que eles pecaram, foram pecadores. Que história é essa, irmão? Isso é doutrina de diabo. Sabe, irmão, eu fico indignado, irmão, porque eu sou zeloso na palavra de Deus da verdade. Por isso que Deus me escolheu como grande sábio para defender a sua palavra desses homens malignos. Eu quero saber, irmão, eu, José Roberto, quero saber do presente dos apóstolos, dos heróis da fé. É do presente. Eles não mais andaram tropeçando. E tropeçar significa pecar, andar pecando. Tropeçar significa pecar, andar pecando. Eles atingiram o grau da santidade. Eles buscaram o Espírito Santo. Eles matavam a carne e é tremendo. Agora fica esses homens malignos. É que Paulo pecou. Eles foram pecadores também. Que conversa é essa? Vocês são o quê? Filhos do demônio? Claro que vocês são filhos do diabo. Eu afirmo isso porque vocês estão pegando doutrina de demônio, relembrando o pecado dos meus irmãos.
Quem lembra os pecados, quem lembra o pecado da pessoa é Satanás. É o diabo que relembra o pecado da pessoa para a pessoa viver pecando, para a pessoa ficar triste, abatida, para a pessoa ficar continuando nos desejos do mundo. Quero dizer para vocês, pastores da teologia, quem lembra pecado do passado, pecado das pessoas, é Satanás. E vocês são filhos de Satanás porque vocês estão imitando a ele, tá? Vocês. O diabo é que relembra o pecado da pessoa. Mas a testemunha do verdadeiro cristão é Deus. Ninguém vai apontar o meu pecado, porque a minha testemunha é Deus. Porque os pastores têm mania. Ah, mas a mente peca, não sei o quê. Que história é essa? Que história é essa? Quer acusar a minha mente? Quem sabe da minha mente se eu estou limpo? Se a minha mente está limpa, que eu não cometi nenhum pecado, nenhum mal nesse dia? É Deus. É Deus. Minha testemunha é Deus até o fim. Sabe, irmão? É triste, é triste. Mas eu, graças a Deus, Deus diz assim: filho meu, eu já mostrei capítulo e versículo para vocês. Deus diz: filho meu, torna-te sábio para mim confrontar aqueles que me confrontam. Então Deus está mandando vocês, irmãos e mulheres, serem sábios para confrontar. E esse confrontar é você defender a palavra de Deus contra esses homens. É você manifestar a verdade para desfazer essas mentiras. Tá, irmão? É triste, irmão, mas tem que continuar firme em pregar o Evangelho. Não desistir. Tem que pregar o Evangelho até o fim. Tem que mostrar a luz da verdade até o fim. Enquanto aos covardes que se acovardaram, que estão calados em silêncio, aprendendo a doutrina da maçonaria, as mulheres insensatas que estão aprendendo que calado é melhor, que eu só mais ouço, que calado aprende mais. Essas são as mulheres insensatas chamadas Eva caída, porque o diabo está pegando muitas mulheres. A coisa mais fácil de o diabo pegar é as mulheres. Mas eu não estou aqui, irmão, para acusar para julgar todas as mulheres, tá? Porque a Bíblia diz que existem mulheres sábias, que Deus abre os olhos. Mulheres sábias é aquela que está pregando o Evangelho. Nas redes sociais, no Zap, em todo canto. Essas são as mulheres sábias. Mas aqui não estão fazendo isso, não são sábias. Não são mulheres sábias. E vou repetir, as mulheres sábias profetizam, ela não deixa de pregar. Então eu quero dizer às mulheres que tem muitas mulheres que querem me enganar, se disfarçando que está servindo a Deus, se disfarçando que serve a Deus, com suas vozes suaves. Eu quero dizer a vocês, mulheres, que vocês não me enganam, porque eu conheço quem é as mulheres de Deus ou não. Então não tente me enganar, parecer que você adora a Deus, que você serve a Deus. E vou repetir mais uma vez. As mulheres sábias é aquela que prega a palavra. Todos os dias ela está sempre pregando. No Facebook, no Zap, em todo canto. Aproveitando as oportunidades. Porque não há tempo para perder tempo neste mundo. Porque a mentira está aí se espalhando. E o povo de Deus tem que combater, tem que varrer essas mentiras. Então, quando eu falo que uma mulher é sábia, mas se ela me enganar e não fazer o que Deus manda, aquela que eu digo que é sábia, que eu publico, se ela desfazer, se ela contradizer a Bíblia, então ela vai ser envergonhada pela palavra do Senhor. Então não me tente me enganar. Imite, né? Imite primeiramente a Jesus e os apóstolos e me imite. Faça o que estou fazendo. Pregue somente o que está nas Escrituras, tá? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que Deus dê entendimento para cada um de vocês. O Alerta Cristão fica por aqui, revelando segundo o que diz a Santa Escritura. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.